Olá, meus futuros colegas de OB! Professor Marcelo Hugo aqui novamente com vocês no nosso curso Poder da Aprovação. Esse vídeo é um vídeo que trata sobre o dia seguinte, né? Os dias seguintes após o domingo, né? O dia que você fez a primeira fase. Então, pessoal, é importante, sim, tratar desses dias logo ou durante o dia, né, de domingo. Lembrando que no domingo, junto com a prova, no final do dia, sai o gabarito preliminar. E o que acontece logo depois, né, dentro de um cronograma? O que a gente fala? O que eu vou tratar nesse texto? Eu vou tratar de quatro textos, né, desse vídeo. Eu vou tratar de 4 textos do nosso livro Poder da Aprovação. Ok? 4 títulos. Quais são eles? Day After, né? O X da questão anuável, recorrendo contra o tempo, estudar ou não para a segunda fase. Esses são os temas, assim, pós-prova, tá? Essa é a ideia, ok? Se você passou, claro, né, no domingo já passou, tipo, fiz os meus 40 acertos ou mais, beleza. Segunda-feira é um dia para curtir, escrever bastante nas redes sociais, agradecer a todo mundo que te ajudou, né? E é isso aí, pensar, né, o que eu vou fazer na segunda fase, ok? Então esse é o dia seguinte daquele que foi aprovado, curar a ressaca, vamos dizer assim, daqueles que foram aprovados, que não tem dúvida alguma que serão prejudicados, enfim. Mesmo assim, aquele que fez 40, nós vamos conversar agora, tá bom? Porque daqui a pouco a gente vai falar. Então, o dia seguinte na qual eu quero conversar realmente, né, é para aquele que não reprova, né? Aquele que já reprovou. Essa ideia do dia seguinte é tipo a reflexão. O que aconteceu, né? Então, eu preciso. Nosso trabalho aqui é despertar o poder da aprovação, mas também é importante a gente oferecer sempre o plano B, C ou D, ok? Então esteja preparado que caso não reprove, que não seja o fim do mundo. Não seja o Independence Day ou aqueles filmes catástrofe que você não foi aprovado, ok, beleza, né? Não vou me punir, não vou punir todas as outras pessoas que disseram, tu não vai passar, não vai passar, tipo, parece que estão rogando praga. Não, não é isso. O dia seguinte para a gente sentar e vamos refletir o que eu não passei, né? O que eu não passei dessa vez? Então essa é a ideia do dia seguinte. Para aquele que foi aprovado, certamente é o dia da ressaca, depois de toda a festa do domingo à noite. Mas também, então, como eu falei, é o dia de começar a parar de se vou começar a pensar na minha segunda fase. Qual o curso que eu vou fazer? Quais livros eu preciso ir atrás? Então, tudo isso, né, está na vista, no horizonte de quem for aprovado. Isso é papo para o outro curso que nós vamos fazer de segunda fase. Esse é um outro papo, então deixamos para depois. Mas a ideia, então, é você não passou, ok, faz parte do jogo. Quem vai jogar pode perder ou ganhar. Qualquer esportista que entre em quadra ou entre em gramado, não importa, entre em ação, que faça, participe de uma competição, existe a possibilidade de perder, sim. Existe a possibilidade de não ser o primeiro, né? Então, o atleta profissional, né, e o estudante profissional também, ele tem que estar preparado para as derrotas, né? Ele tem que estar preparado. Então é um momento de preparação. Pode rolar lágrimas? Sim, é natural, né? Eu mesmo não fui aprovado em muitos concursos. Eu já te falei que eu tentei ser médico, reprovei em muitos vestibulares para medicina. Chega um momento que não aguenta mais, né? Parece que, tipo assim, quero largar tudo, enfim, né? Tu cansa. Essa é a verdade, cansa. Mas como se diz, se cansa, não desista, descanse. Essa é a ideia, descanse. Mas descansar, né, com sabedoria, descansar de forma correta. Entender
por quê e quais são os erros que te levaram a não ser aprovado. Então isso é importante, essa reflexão, para evitar os mesmos erros de sempre, tá bom? Essa é a nossa ideia, então, de Day After, tá? E para aqueles que passam, já antecipando, né, nós temos, então, a segunda fase. A segunda fase, eu já falei para você, ela é mais fácil que a primeira fase, tá? Teoricamente, ela é mais possível, porque foi você que escolheu a disciplina. Nós vamos estudar aí um tempo só para determinada disciplina. Então isso é importante, isso é um grande diferencial em relação à outra prova, né? Ainda tem a prova a prova é com consulta a um vadimédico. Então a gente vai mais bem preparado, ok? E os índices de aprovação da segunda fase é muito maior que comparado com o da primeira fase, tá? Continuando, né? Você então, se não passou, né? Ou, enfim, a gente tem que não pode jogar a toalha de forma imediata. Então eu trato num texto, né? Eu já antecipo isso, eu trago um texto que fala sobre a questão anulável. Infelizmente as bancas, nenhuma banca, e não é só a FGV, nenhuma banca gosta de anular suas questões. Porque no momento que ela anula as questões, ela está dizendo o seguinte, realmente a minha prova não é perfeita. E toda banca organizadora quer ser perfeita. Então, nós sofremos isso com o exame de ordem. São poucas anulações, né? Eu apresento no livro, lá no capítulo 90, né, que a gente, pelos dados, pelas informações, eu reuni 21 provas e faço uma análise, metade das provas não tem nenhuma anulação. Nenhuma anulação, né? Sendo que uma questão anulada são 4 provas, 2 questões anuladas, 4 provas, 3 questões anuladas, 2 provas, 4 anuladas, 1 prova só. O maior índice de questões anuladas foi durante a CESP. Não era exame unificado ainda, e eram 100 questões, das 100 questões anularam 8 questões. Né? Então, é realmente muito difícil a gente conseguir as anulações aí. Essa vez, quando se anularam as 4 questões numa única prova, já na FGV, foi porque as questões de direito tributário elas foram copiadas de outras provas. Foram copiadas, literalmente foram copiadas. Né? E na época, isso, não me recordo do ano, mas eu estava trabalhando as questões, estava trabalhando no meu livro de questões e achei muito engraçado quando eu percebi que as questões da prova, eu disse, opa, eu já vi isso, né? Foi uma sorte de eu estar atualizando meu livro de questões e eu atualizo a parte tributária e eu disse assim, opa, alguma coisa está estranha essas questões. E aí eu me dei conta das questões, larguei uma, descobri uma, 2 e aí outra pessoa descobriu 3, né? E foi anulado, daí a banca aceitou as anulações, ok? Então esse foi um momento bem legal aí que a gente participou e ajudou muita gente mesmo a ir para a segunda fase, tá bom? Então, o que importa falar sobre a parte de recursos das anuláveis? Então é isso, né? É importante, então, baseado nesses dados, não ficar por uma, né? Não ficar por uma é realmente... O ideal é fazer os 40 e esquece o sofrimento. O sofrimento de uma questão, pessoal, é impressionante, é de doer o coração, tá? Então, evite, né? Vamos fazer mais que 40, né? Sei que necessário é 40, mas vamos fazer mais para garantir realmente a pontuação. Professor, se anula uma questão, eu perco. Vamos imaginar que você fez 40 acertos. Anular uma questão que você acertou, não perde. Não perde. Você continua com seus 40 pontos. Anular uma questão que você errou, você vai para 41 acertos. Por outro lado, se você fizer 40 acertos e houver uma retificação de gabarito, sim, é possível ter retificação e já aconteceu isso na FGV. O que acontece? Altera o gabarito. Colocaram lá a alternativa A no gabarito preliminar e aí a banca se dá conta que não é a letra A e sim a letra C. E você tinha acertado essa questão. Na alteração do gabarito, você passa para 39 acertos. Então,
Sempre acontece, muita gente que passa com 40 acertos manda lá um e-mail: professor, eu fiz 40 acertos, será que vão retificar o gabarito? Não, a princípio isso é raro, é realmente raríssimo retificação. Se eu não me engano, das dezenas de provas, acho que foram apenas 2 retificações. Uma eu tenho certeza, talvez sejam 2 retificações de gabarito, em toda a história do exame de ordem. Então, quem não se preocupe em relação à anulação, se você fez 40, fique descansado, apenas veja se não vai ter nenhuma retificação, correto? Então, essa é a ideia, né? Se errou e eles anulam a questão, ótimo, você ganha um ponto, tá bom? A questão é o seguinte, né? Falando em questões, a questão é o seguinte. A dúvida que eu enxergo maior, pelo meu blog, os contatos todos que nós temos, sempre foi: professor, eu fiquei por uma questão, 2 ou 3, eu invisto na segunda fase, invisto na minha preparação para a segunda fase? Essa é a maior dúvida, porque as pessoas não querem fazer um curso de segunda fase, não só gastar, investir, porque é alto, mas também se frustrar que no momento que sai o gabarito definitivo, não são aprovados, não teve nenhuma anulada, ou se teve, não adiantou para ela, né? Porque para adiantar a anulação, precisa ser anulada uma questão que você errou. Porque se anularem uma questão e você fez 39 e anularem uma questão que você acertou, você continua com os 39 acertos. Então tem que ser anulado e aquela questão anulada que você tem errado, para daí ganhar um ponto. Então é o seguinte, né? Eu faço um quadro aqui, esquematizado no livro, com 4 perguntas. Ficou por uma questão, por 2 questões, por 3 questões, ou ficou por 4 ou mais questões, tá? Eu vou começar então respondendo o que está no livro, baseado. Ficou por 4 ou mais questões? Será que um raio... A minha resposta, porque eu faço uma resposta de cada uma. Será que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Pode. Mas é como ganhar na loteria acumulada. Realmente, anular 4 questões ou mais é praticamente impossível diante de todos os, né, dos números que a FGV já traz, do jeito que a prova é, enfim. Ficou por 3 questões, as estatísticas não ajudam, pior atrapalham qualquer fio de esperança. Eu acredito que 3, 4, acima de 3, 4 questões, meu amigo, a minha amiga, volta a estudar a primeira fase. Tá? Ficou por 2 questões, aí eu cito Coríntios, né, da Bíblia. Tenha uma fé capaz de mover montanhas. 2 questões é possível? É possível. 2 questões, já tivemos 4 provas com 2 questões anuladas, né? No universo de 21. Então, é possível? É possível. Aí é uma fé muito grande, né? E ficou por uma questão: ainda é possível sonhar em conquistar a vaga nos 45 do segundo tempo, né? Uma questão, pessoal, a minha resposta padrão, para quem todo mundo me pergunta sobre isso, eu digo assim, ó: estudo, meu pai sempre diz isso, estudo a gente não perde, tá? Se você não vai ficar afetado, eu sei que vai ficar chateado se não for anulado, mas se não vai ficar muito afetado, você não vai perder nada. Se você vai investir, se vai comprar um curso ou ler um livro, né? E se não for, beleza, você teve a experiência já de começar a estudar para a segunda fase. E isso não vai se perder. Depois você vai reaproveitar isso no momento exato, quando estiver realmente na segunda fase, de forma oficial, com mais de 40 acertos. Ótimo! Você já vai ter acumulado essa experiência de segunda fase. Então o aprendizado não se perde, entendeu? Essa é a verdade. Agora, se você está enforcado com um monte de dívida, com um monte de coisa, e queria gastar num curso preparatório, a minha sugestão então é a seguinte: continue estudando para a segunda fase, mas busque livros, né? Os livros não são caros, então a perda não é tão grande, você vai manter o livro com você, né? E, enfim, né? É jogar para frente, né? A gente tentar uma questão, tem que seguir a linha de fazer a segunda fase, né? É uma decisão bastante peculiar, mas e privada sua, mas eu entendo que uma questão dá sim para tentar fazer, né? Começar a estudar a segunda fase. Não vai perder tempo. Eu podia estar, em vez de estar estudando a segunda fase, podia estar estudando a primeira fase. É verdade, né? Esse é o único senão. Mas
Faz parte das escolhas, a gente tem que fazer escolhas, né? Eu conto, inclusive, a história no livro, né, sobre um fato que aconteceu comigo quando eu fiz concurso para delegado, logo quando eu saí da faculdade, eu fiz concurso para delegado e anularam, no final, ficaram faltando 4 questões para mim, passar para a segunda fase para delegado. E aí, o que aconteceu? Eu disse, 4 questões é muita questão, eu não vou estudar para a segunda fase de delegado. E não estudei. E fui continuar fazendo meus outros concursos. Logo após, o que aconteceu? Anularam 4 questões. O que aconteceu? As 4 questões me ajudavam. E aí eu passei para a segunda fase. O problema é que tinha apenas uma semana para estudar para a segunda fase, para delegado. Claro, eu parei a minha vida, parei tudo que eu estava fazendo, estudei durante uma semana para a segunda fase, para delegado. Infelizmente, eu não passei. Naquele momento, infelizmente. Hoje é bem verdade que eu enxergo que eu sou feliz porque eu nunca poderia ser delegado. Essa é bem verdade. Porque eu saí da faculdade fazendo todo tipo de concurso. E passei para delegado na primeira fase. Mas não sei se era a minha carreira. Eu enxergo hoje, acho que não seria a minha carreira. Eu não ficaria bem numa carreira policial, tá bom? Então, às vezes as coisas acontecem, né? Nos levam para outros lados, né? A questão, para fechar assim, rapidamente, né? Eu já respondi. Estudar ou não para a segunda fase, eis a questão, é um título 93, o título número 93, eu já comentei com você aí, tá bom? E eu ia falar também sobre recorrendo contra o tempo. A verdade que é o recurso, para fechar então o vídeo, o recurso é tudo online. Para quem nunca fez recurso e não sabe o que é o recurso é online, né? Tudo pelo site da FGV, recorre um recurso para cada questão. Se você fizer o recurso e for provido, ótimo para você. Se não for provido o seu recurso e for de outro, né, é anulada a questão. É o que eu quero dizer o seguinte: anulada uma questão para qualquer, independe de quem fez o recurso. Anulada uma questão serve a pontuação para todo mundo, né? Então você pode ou não pode recorrer. Lembrando que os preparatórios não podem recorrer, nem os professores podem recorrer, somente você. A gente acaba sempre divulgando no nosso blog, Passando a B, os recursos possíveis, as questões recorríveis, né? Geralmente são sempre mais umas 10 questões recorríveis, a média por prova é umas 8 a 10 questões recorríveis, e acabo sempre não anulando nenhuma, né? Essa é a grande verdade. Mas não significa a questão ser recorrível, são interpretações, e como tu sabe, direito é cheio de interpretações, é tudo o depende, né? Então, a verdade é, não se iluda com o número de questões recorríveis. Isso é importante caso você fique por uma ou duas questões e enxergue lá, pô, o blog do professor Marcelo Hugo tá cheio de questões recorríveis, acho que eu tenho uma grande chance. Não é bem assim, pessoal. Os recorríveis é sempre os professores correndo atrás para encontrar um detalhe, uma vírgula, um ponto mal colocado para tentar anular uma questão e ajudar as pessoas a entrarem, né? Mas nem sempre assim acontece. A FGV, ó, nos corta mesmo, ok? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela audiência. Aguardo vocês no próximo vídeo. Falou!